boa noite, a paz do Senhor para todas. Eu sou a Sentinela Ingrid e vim falar da história de Esther. No livro de Esther, ele é muito conhecido. Se conta a história de onde um rei, o rei Assuero, muito famoso, muito renomeado entre os seus povos e províncias. O mesmo, ele reinou por 127 anos. Ele tinha uma rainha, que também era sua esposa, chamada Vasti. Nessa época, o rei decidiu, em um desses dias do seu reinado, dar uma festa, um banquete. Nesse banquete, reuniu vários príncipes, vários reis de outras províncias, pessoas tanto maiores quanto menores. Em um desses dias, o rei solicitou que a sua rainha viesse e se apresentasse diante dele e de todos que estavam ali. A rainha, por sua vez, ela não quis. Para a gente ter uma ideia, a rainha Vasti foi a única mulher que desobedeceu o rei da Bíblia. A rainha Vasti, ela fez totalmente contra as regras, Naquele tempo a gente sabia que tinham regras pesadas, que tinham regras perante a morte, e ela desobedeceu. Visto disso, o rei decidiu castigá-la, expulsando ela do palácio e tirando a coroa dela. Visto que todos tinham presenciado, o que tinha acontecido, o rei Assuero, ele ficou triste, ficou desanimado, e aí conversou com as pessoas que o serviam, ou os outros príncipes, e decidiram procurar mulheres virgens, jovens, de bela formosura, que o rei pudesse se aproximar e fazer dela sua rainha. Só que o grande confronto é que, nessa época, ele tinha um rapaz chamado Mardokai. Esse Mardokai, ele era tio de Esther. E dentro dessas cartas, onde foi espalhada para juntar as rainhas, a Esther foi lá para se apresentar ao rei, mediante a insistência do tio, Então, o tio sabia que ali tinha um coração puro, porque ele ensinou os caminhos de Deus para ela, ele ensinou o caminho certo para ela. E assim a rainha Esther, que até então não era rainha, era somente Esther. Ela foi, fez a consagração de 1 ano, com produtos de beleza, óleos essenciais, e aí ela se apresentou ao rei Assuero. No momento que ela se apresentou, o rei Assuero ficou extremamente apaixonado por ela. Meus irmãos, eu te pergunto, por que vocês acham que o rei Assuero ficou extremamente apaixonado por ela? Era pela beleza dela? Pela formosura? Por ela estar com roupas bonitas, cheirosas? Não. O primeiro ponto tá aí. O rei Assuero se apaixonou pela rainha Esther desde o primeiro momento que viu, porque viu nela um coração puro. Quando a pessoa tem o brilho de Deus e quando a pessoa absorve o caráter e segue os mandamentos que Deus nos ensina, quando estamos na luz, nada pode ofuscar. Então, quando estamos na luz, nós brilhamos e esse brilho incomoda quem não é. Vocês já ouviram falar, nossa, fulano tem um brilho diferente. Fulano, acho que serve a Deus. Pois é esse brilho que o rei Assuero viu na Esther. Então vamos lá. Continuando a história, Mardoqueu, um certo dia, ele foi condenado à morte pelo Ramá. Ramá era um servo, vamos dizer assim, do príncipe Assuero. Só que, nisso, o príncipe Assuero não sabia que a sua mulher, Esther, do qual ele tinha se apaixonado e tinha feito dela sua rainha, ele não sabia que ela era judeu. E nem o Mardoqueu era judeu. Então, o que acontece? O Ramá queria destruir os judeus,
pediu para que o rei Assuero fizesse uma carta, mandasse a todas as províncias, selada com seu anel de sinete. Ele selou essa carta e naquele tempo não havia lei revogada. Todas as leis que existiam não podia ser revogada e o rei não podia voltar atrás. Então, se fizesse uma lei, tinha que cumprir. Nisso, quando a rainha Esther ficou sabendo pela boca do seu tio, do Mardokai, porque ele foi em frente ao palácio, né, se vestiu com pano de saco e chamou a atenção. E o tio pediu para falar com a rainha. A rainha colocou o tio para dentro, conversou com ele. E quando ela ficou sabendo, ela ficou abismada. Qual foi o primeiro passo dela? Eu não posso ir até o rei. O tio dela perguntou, mas por que? Você não é a rainha? Ela falou, sim, mas eu não posso ir até o rei. Porque aqui, se eu for até o rei, eu posso ser penalizada, até por morte. Então a rainha teve uma ideia brilhante. Eu vou jejuar durante 3 dias, eu e as minhas servas. E deu o recado pro seu tio. Peça para todos os judeus também jejuarem durante 3 dias, não comam nada e não bebam. Gente, quando eu penso que a rainha Esther fez isso por amor, porque esse gesto foi um gesto de amor. Ela podia muito bem ter ficado quieta, ninguém ia saber que ela era judeu. Não, mas o que ela fez? Ela fez isso por amor ao irmão, por amor ao próximo. E disso a gente tira o principal tema, que é o amor. O amor, ele constrói montanhas. O amor, ele também destrói montanhas. Mas o amor, ele é perfeito, ele é agradável, ele tudo sofre, mas ele sempre está fortalecido. Se temos Senhor Jesus, se temos Deus em nosso coração, ele está fortalecido. E isso ninguém tira, é o maior dom que o ser humano pode ter. Nós podemos falar em línguas, nós podemos jejuar, nós podemos cantar bem, mas nenhum dom se compara ao amor, porque Jesus Cristo morreu por mim e por você. Ele fez isso por amor ao nosso povo, por amor à nossa salvação, por amor a tudo, a tudo. Então, dessa primeira parte aí, já devemos colocar o amor em jogo, em primeira constância, certo? Passado, quando a rainha ficou sabendo disso, então ela fez o jejum e no terceiro dia ela decidiu se apresentar para o seu rei. E o rei viu tanta graça, ele ficou tão feliz, que ele falou, Rainha Esther, fale o que a senhora quer. Eu te dou até metade do meu reino. E ela só queria uma coisa. Então pediu para que o rei fizesse um banquete com ela e o Ramá, que era um dos seus servos. Aliás, servo do rei Assuero. E aí, nisso, pediu, falou para o rei o que estava acontecendo. Só que, em um certo momento, ao mesmo tempo que o rei confiava muito em Ramá, porque Ramá queria matar Mardoqueu, e Ramá deu uma estratégia boa para matar Mardoqueu. Ao mesmo tempo, no livro das crônicas, né, que era um livro que estava escrito onde as pessoas tinham feito coisas boas para o rei, lá estava escrito um grande livramento, onde Mardoqueu entrou com providência e ele fez a quebra do mal. E assim ele foi e falou para o rei Assuero, a um certo momento antes do Ramá se tornar servo do rei Assuero. Então a rainha fez aquele feito. E a rainha sabia que o rei já tinha conhecido o senhor Mardoqueu. Ela já sabia. Passando disso, né? Vou tentar ser um pouco mais rápido para, né, dar para entender. Passando disso, a rainha então se prostrou aos pés do rei, passando alguns dias.
se prostrou aos pés do rei, e o rei novamente ficou muito feliz com a sua presença, muito feliz, e contou a verdade. Rei Assuero, eu sou judeu, eu preciso que o Senhor ache graça em mim, ache favor em mim, e revogue a lei para a qual o Senhor peça para matar os judeus. E aí ele começa a enxergar que quem estava fazendo mal naquele momento não era o judeu. E quem estava tentando combater o mal com o mal, porque o mal não se combate com o mal. O mal se combate somente com o bem. Então ele percebeu que naquele momento era o Ramá. O Ramá que estava fazendo mal para o seu povo. O Ramá era um homem ruim, era um homem com coração duro, era um homem que queria pegar o lugar do rei Assuero. Ele queria ser o rei Assuero. Por quê? Por ganância, por ousadia. Ele queria ser mais. E não, o rei Assuero enxergou isso com todos aqueles acontecimentos. Então decidiu que ia enforcar Ramá. Ramá construiu um muro de 2 metros para que pudesse enforcar Mardokai. E ele caiu no seu próprio veneno. Ele foi enforcado nesse muro. Então o rei, não podendo revogar, né, essa lei que ele já tinha colocado em prática, ele autorizou a mandar uma carta para todas as províncias solicitando que o povo judeu pudesse e tivesse o direito de defender. E só nessa primeira parte, quando começa a guerra, né, entre os judeus, porque foi determinado um dia para ter a guerra entre os judeus e o povo que estava contra os judeus. E aí os judeus teve o direito de se defender. Mataram seus inimigos, cortaram a cabeça de seus inimigos. E só no primeiro dia destruíram 500 homens. E sem contar nos 10 filhos de Ramá. Minha gente, é isso mesmo. Por isso que eu falo, o bem combate o mal. O bem sempre vencerá o mal. O porquê? Porque o bem é um coração puro. O bem é um coração verdadeiro. Vocês sabiam que o único órgão do nosso corpo destinado para Jesus Cristo é o coração? Quando ele nos desenhou, porque somos a fisionomia dele, né? Somos semelhança e aparência de Deus. Semelhança e aparência de Jesus. Quando ele nos definiu, ele falou: pode tocar em tudo, mas o coração é meu. O coração é de Jesus Cristo. Agradecemos, louvamos, mas nada é mais importante do que o nosso coração. Ele quer entrar no meu e no seu coração. No nosso coração. Ele quer trabalhar na nossa alma. Ele quer trabalhar na nossa vida. Assim como ele trabalhou na vida do rei Assuero. Através de quem? Através da rainha Esther. A rainha Vasti precisou sair do círculo. Ela precisou sair da trajetória. Para quem? Para a rainha Esther entrar e trazer a luz. Trazer a luz, trazer a bênção, trazer o amor, trazer a paz, trazer a palavra de Deus, ensinar a um rei que era cego, que estava, vamos dizer assim, no auge da sua fama, que achava que, dando aqueles banquetes enormes, distribuindo bebidas, que achava que já estava bom, mas na verdade ele tinha um vazio. Ele tinha um vazio, mas ele não sabia. E esse vazio foi preenchido por quem? Por Rainha Esther. Rainha Esther carregava o Espírito Santo de Deus, porque ela orava, porque ela jejuava, porque ela acreditava no que ela não via. Como nós. Nós temos que acreditar no que nós não vemos, porque nós somos servos de Deus. Nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que cada dia mais nos preparar. Isaías 53 fala da armadura de Deus. Neste momento de jejum e oração,
da Esther foi o momento que ela decidiu se armar. Pegou a armadura de Deus, assim como está escrito em Isaías 53, e se revestiu com a sua armadura. Pegou a espada da vitória e se revestiu dela, com toda a força, com todo o amor. Lutou pelo seu povo, e assim somos nós. Temos que ser cristãos, porque crente todo mundo é. Até o diabo é crente. Mas nós devemos ser seguidores, devemos ser cristãos, seguidores de Jesus. Devemos compartilhar e ser a semelhança de Jesus. E pensar, se neste momento eu estivesse em tal lugar, se tivesse acontecido isso, o que Jesus faria? Qual é a sua resposta? O que Jesus faria é o que você tem que fazer. É o que você e eu tem que fazer. Porque se queremos alcançar a glória, se queremos alcançar a vida eterna, devemos ter o coração puro, o coração como o de uma criança. O coração de uma criança não tem maldade, o coração de uma criança não tem tristeza. O coração de uma criança é puro. Então, é dessa forma que devemos ser. Para concluir aqui, no 14º dia, né, existe uma festa chamada Festa do Purim. A Esther, a rainha Esther, ela decretou essa festa do Purim. O que significa a festa do Purim? É uma festa onde até hoje, né, os judeus carregam contigo a vitória, carregam contigo o amor e celebram de ter vencido naquele tempo todos os outros povos, todos os outros inimigos, porque os judeus, eles tiveram a oportunidade, através do amor, através da essência, através do esforço da rainha estar guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, cada dia mais devemos, sim, se manter em Deus, ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não devemos colocar as coisas do nosso coração, e sim sermos guiados pelas coisas do Espírito Santo de Deus. Deus, quando Jesus ele foi embora, ele falou que iríamos ter aflições, que iríamos passar por momentos cruéis, sim. Mas ele não falou que ele nos ia deixar sozinho. Ele falou que a todo tempo estaria conosco. Ele foi embora, mas deixou o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, vamos seguir o Consolador. Convide o Consolador todos os dias a estar com você. Acorde, fale com o Espírito Santo. Fale, Espírito Santo, obrigada, Senhor Jesus, por mais um dia. Obrigada por mais uma prova. Obrigada. E lembre-se, se está muito quieto, é porque algo tem de errado. Porque quando Deus ama, ele repreende. Deus repreende os seus filhos. Deus repreende aquele que ele ama. Coloca na estratégia, faz o rebuliço, mas pode ter certeza que ele vai colocar você nos caminhos dele, certo? Aqui também eu quero dizer que aqui nós temos, na história de Esther também, no final, Mordecai, ele foi renomeado, né? E assim seguiu ao lado do rei Assuero, fazendo a tua vontade, Pois lá em Esther, capítulo 10, versículo 3, fala: Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar de seu povo e trabalhado pela prosperidade da sua nação. Então se pergunta, estamos trabalhando pela prosperidade da nossa nação? Devemos trabalhar. Por quê? O dia da sua volta, o dia da volta de Jesus Cristo está próximo. Então devemos seguir com o coração puro, com o coração bom, e assim como Esther, que ela acreditou no amor, acreditou na reivindicação, acreditou sim que Deus podia mexer montanhas. A mão dela era muito fraca, ela não era ninguém, ela era simplesmente uma mulher pobre, uma mulher que veio de fora, praticamente não tinha
não tinha valor nenhum. E do nada, ao se apresentar ao rei, foi a mais bela, porque a sua luz ofuscou. É isso mesmo. A sua luz ofuscou todas as suas voltas. Assim como a luz de Jesus Cristo, quem tem a luz do Senhor ofusca, gente. Ofusca as trevas, porque as trevas não compactuam com a luz. Então, vamos seguir, vamos jejuar. Isso é um exemplo. Devemos seguir, devemos jejuar, orar constantemente, não abrir mão do reino dos céus, porque o reino dos céus é a coisa mais sagrada. Perca para o mundo. Deixe o mundo falar que você é bebo, que você é boba, que você é idiota, que você é isso, que você é aquilo. Deixa. O importante é o que Jesus Cristo pensa de nós. O importante é estar alinhado e conectado dia a dia com Jesus Cristo. Estar conectado com o mundo, não. Esteja conectado o tempo inteiro com Jesus Cristo. Dê a sua alma, o seu coração e se entregue. Descanse na palavra de Deus. Descanse. E lembre-se, a palavra é o que liberta, a palavra é o que salva. Assim lá em João, santifica-os na verdade, e a verdade vos libertará. Então, o nosso dever é santificar na verdade, santificar na palavra, comer a palavra, amassar, colocar a palavra na tábua do nosso coração, praticar e obedecer ao nosso Pai querido, aquele que fez tudo por nós, aquele que deu a vida a nós, porque sem Ele não seríamos nada, sem Ele não estaríamos aqui. Eu agradeço a oportunidade e lembre-se, você pode ter todos os dons, mas o maior dom é o dom do amor, porque Jesus amou a mim e a você como seu próprio filho e deu a vida por nós, sem ao menos merecermos, porque não somos merecedores e nada é pagável. Mas ele nos deu uma chance. Ele nos deu uma chance. E essa chance é única. Então, meus irmãos, eu quero falar nessa noite. Agarre com todas as forças. Agarre a sua coroa. Proteja o seu galardão. Para que naquele grande dia não percamos de hipótese nenhuma. Mantemos o amor. Assim como a Rainha Esther manteve o amor e a dedicação para com o seu povo. Desse livro, aprendemos isso. A palavra-chave aqui é o amor. Obrigada. Eu agradeço a atenção. Boa noite.